Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje, na mensagem, um assunto sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, porque o Pai nos deu o Filho. Digamos assim, o melhor que Deus tinha, o Filho. E o Filho cumpriu completamente a missão dele e nos deu a possibilidade de receber o Espírito, receber a vida de Deus, receber a natureza de Deus. Então, é um espetáculo a gente poder ter participação na vida de Deus. Vou compartilhar com vocês aqui um texto no Evangelho de João. João, capítulo 1, 29 a 34. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou, me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, João foi o predecessor do Messias. Ele veio para preparar os caminhos do Senhor. E ele deu testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. Ele deu testemunho de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, profeta, recebeu a voz de Deus, a palavra do Senhor, dizendo para ele: sobre aquele quem você vir o Espírito descer e repousar sobre ele, desculpa, este é o que batiza com o Espírito Santo. E João testificou: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim, que é maior do que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo. E esse é Jesus. O Pai prometeu o Messias viria. E lá no capítulo 7 de Isaías, verso 14, o Senhor diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Sinal sobrenatural, né? Uma jovem, Maria, foi visitada pelo anjo de Deus, o anjo Gabriel, e houve um diálogo. O anjo trazia uma mensagem, trazia uma palavra do Senhor. E o relato lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35, diz: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus.
Porque o anjo disse para Maria: você vai receber, você vai conceber um filho. E Maria perguntou para ele: como que se eu não sou casada? Ela era noiva, né? Se eu não conheço o varão, quer dizer, se eu não tenho vida sexual ativa. Aí o anjo disse para ela: você vai receber a virtude do Espírito Santo. Vai cobrir você com a sombra. E o santo que há nascer de ti, que há de nascer de ti, será chamado Filho de Deus. E assim foi. Então, Jesus era um homem santo, sem pecado. Ele era humano verdadeiramente, mortal, sentia dor, cansaço, tinha que fazer esforço, trabalho. Ele era homem de trabalho, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Mas o espírito, a essência profunda da natureza divina, permanecia nele. Então, ele tinha essa dupla natureza humana e divina. E não tinha a natureza de pecado. Mas, como homem, ele aprendeu a obedecer ao Pai. E o texto, né, lá de Isaías diz: ele será Emanuel, Deus conosco. Ainda estou me recuperando de uma gripe aí. Graças a Deus não era Covid, mas gripe. Fiz o teste, deu negativo, graças a Deus. Então, o Filho do Homem, Jesus, tinha essa dupla natureza, a do Espírito, o Espírito dele era o Espírito Santo, e a do humano, que veio da parte da mãe dele, Maria. E nesse texto que nós lemos no Evangelho de João, Jesus vai até João Batista, são dois Joãos diferentes, o João evangelista, que era discípulo, apóstolo, e João Batista, o profeta, que precedeu o Messias, né? Então, João Batista estava batizando no Jordão, e Jesus foi lá. E João disse: eu que preciso ser batizado por ti. Jesus falou: não, deixa eu cumprir toda a justiça, vou cumprir todo o ritual. E João batizou Jesus nas águas. E ao sair das águas, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. E João deu esse testemunho de que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, que João batizava com água, mas aquele que vinha após ele, que era maior do que ele, que era Jesus, esse batizaria com o Espírito Santo. Ora, a gente pode se perguntar assim: como Jesus recebeu o Espírito Santo após sair do batismo? Por que ele recebeu o Espírito Santo? Já que ele tinha o Espírito Santo. O Espírito dele era o Espírito Santo. A natureza dele era a natureza divina, mesclada com a natureza humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba? Para dar testemunho, para que João visse, para que confirmasse. Ok. Ao sair da água, Deus falou, houve uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Então, Deus também deu um testemunho de que Jesus era o filho dele. O Espírito Santo desceu sobre ele. Mas o Espírito Santo veio sobre Jesus para revesti-lo, para ungí-lo, para
que ele exercesse a missão dele com plenitude. Então, essa voz deu testemunho de quem ele era, a voz do Pai. A descida do Espírito Santo deu testemunho. O Pai e o Espírito testificaram sobre o Filho. E ungiu, o Espírito ungiu a Jesus. E Jesus foi justo, foi fiel, foi temente a Deus, ele cumpriu toda a lei, e em toda a sua vida jamais pecou, convidou os discípulos, chamou os discípulos, operou maravilhas, cura de cego, coxo, ressuscitou mortos, pregou o evangelho, e ele se ofereceu a Deus. Foi traído por Judas, as lideranças judaicas induziram o povo, e o povo entrou na deles, e ele foi entregue aos gentios, ao governador romano, Pôncio Pilatos, foi sacrificado, foi maltratado, chicoteado, e levou a sua cruz, e crucificado na cruz, ele morreu. E os discípulos ficaram completamente arrasados, porque eles tinham esperança, eles criam, eles sabiam que Jesus era o Messias, e agora ele havia morrido. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte e apareceu primeiramente para Maria Madalena, e depois para Pedro, para os discípulos no caminho de Emaús. E no Evangelho de João, no capítulo 20, os discípulos, Jesus aparece para eles no mesmo domingo que ele havia ressuscitado. Versos 21 e 22 diz assim: soprou o Espírito, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Coisa maravilhosa, coisa gloriosa. Os discípulos estavam naqueles 2 dias, naquela manhã de domingo, aquele terceiro dia, no fundo do poço. Foram surpreendidos pelo relato de Maria de que havia encontrado com Jesus. Eles creram, mas não creram, ficaram em dúvida. E agora Jesus se apresenta pessoalmente para eles e diz para eles, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Jesus havia dito no Evangelho de João que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto, porque o grão de trigo, ao morrer, abre espaço para nascer, para florescer a planta do trigo e dar muito fruto. E ele estava se referindo à morte dele, que ele morrendo, a sua estrutura, a sua natureza, passando nesse cadinho, nesse forno de alta pressão, passando pela cruz do juízo divino, a natureza dele pôde ser partida, compartilhada. Jesus havia dito para os discípulos: vocês vão receber o Espírito Santo. Ele que está entre vocês, mas ele habitará em vocês. E agora, neste momento, após a ressurreição,
Jesus assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. Que você receba aí na sua vida, na sua casa, na sua mente, no seu coração, o Espírito Santo neste dia. Porque o Espírito Santo veio para falar de Jesus, veio para nos trazer a mensagem de Jesus, veio para nos ativar a fé, para nos ensinar como sermos discípulos de Jesus. Agora, após a ressurreição, aquele domingo, Jesus apareceu para os discípulos durante 40 dias. Ora aqui, ora ali, apareceu na Judéia, na Galileia. Eles estavam pescando lá no mar da Galileia, Jesus apareceu e foi dando instruções. Paulo fala em Coríntios que uma vez ele apareceu para 500 irmãos. E ele foi falando, e ele foi ministrando, ele foi ensinando, e ele foi preparando. E nesse período da fala dele, ele foi dizendo para os discípulos ficarem em Jerusalém. Vou ler um texto aqui para vocês, vou projetar para poder ler aqui. Disse-lhes em Atos, capítulo 1, determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, de 4 a 8. Então, Jesus, ele apareceu, ele ressurgiu ao terceiro dia, depois da morte dele. Ele morreu na Páscoa. Ao terceiro dia, ele ressuscitou num domingo, apareceu aos discípulos. E ele apareceu durante 40 dias. E aqui neste texto de Atos, diz que ele fala, não muito depois desses dias. E no dia do Pentecostes, os discípulos estavam reunidos num lugar. Veja bem, essa festa do Pentecostes era uma festa determinada por Deus. Deus havia determinado, tinham 7 festas, mas em 3 delas o povo deveria comparecer no tabernáculo, no templo, comparecer, se reunir mesmo no templo. Era a festa da Páscoa, era a festa das semanas e a festa das cabanas. A festa da Páscoa continuou sempre com o mesmo nome, mas a festa das semanas ou a festa das colheitas, com o passar do tempo, ela teve um nome diferente. Então, no Novo Testamento, ela aparece com o nome de Pentecostes.
Por que que esse nome surge? Que houve um tempo do Império Grego, que precedeu o Império Romano, que a língua grega dominou, se tornou tipo o inglês, assim, uma língua universal. E o grego, essa palavra Pentecostes é uma palavra grega. E pente, ou penta, quer dizer 5. E contava da Páscoa. Jesus morreu numa sexta, né? Então, a sexta era o dia que os judeus comiam o cordeiro e tal, e o sábado era o sábado da Páscoa, que foi o sábado que eles fugiram do Egito. A partir daquele sábado, contava 5 semanas. Não, 7 semanas, desculpa. Contava 7 semanas. 7 vezes 7, 49. E no dia seguinte, aquele das 7 semanas, 7 vezes 7, 49, dia seguinte, 50, daí penta, do Pentecostes, naquele dia havia a festa do Pentecostes. A festa das semanas era a festa das colheitas, então tinha um ritual logo no começo, depois eles iriam trabalhar durante 7 semanas nas colheitas, e depois tinha aquela celebração final no 50º dia. E era para reunir todo mundo. E naquela Páscoa em que Jesus morreu, no 50º dia, no Pentecostes, tinha judeus de outras nações que viajaram para participar do Pentecostes. E prosélitos, né? Pessoas convertidas ao judaísmo de várias nações. E os discípulos estavam reunidos, ao relato lá, Atos capítulo 2, naquele dia. E veio sobre eles, de repente, um som, e foi um som como de um vento. Não veio um vento, veio um som como de um vento. E esse som ele foi tão intenso que todo mundo que estava ao redor, nos bairros ao redor, ouviu. As pessoas ouviram aquele som, como de um grande vento. E eles correram para o local. E naquele local estavam reunidos 120 discípulos. Desceu fogo e como chamas, línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E todos eles foram cheios, cheios, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas. E quando essas pessoas correram, eram judeus que estavam lá na festa, que tinham vindo de outros países, uma dúzia de países diferentes, com idiomas diferentes. E aqueles 120 homens falavam e glorificavam a Deus na língua egípcia, partos, medos, elamitas, etíopes, gente de tudo quanto é canto. E eles, que moravam lá naqueles países, chegaram lá e ouviram aqueles galileus falando nos seus idiomas da terra natal que eles moravam. Eram judeus, mas moravam, nasceram lá nesses países. E ouviram aqueles galileus glorificando a Deus. E ficaram espantados. E Pedro disse para eles. Alguns começaram a falar, esses caras estão bêbados. Era de manhã. Pedro falou, não, não estão. O que aconteceu aqui, o que está acontecendo aqui, é o que o profeta Joel falou. É o que Deus falou através do profeta Joel, no capítulo 2.
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos jovens profetizarão, os vossos servos e as vossas servas profetizarão, terão visões e sonhos. O Espírito Santo veio daquela maneira poderosa, com fogo, com milagre, com línguas, sobre os discípulos, para ungí-los para a missão deles. Da mesma maneira que, quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre Jesus para dar início à missão dele. Então, Deus, ele é tremendo. Quando lá no Egito a Páscoa aconteceu, o cordeiro foi sacrificado, e o povo pegou o sangue e passou na verga da porta, e aquilo foi o sinal de uma aliança, o sinal de um livramento, e todo aquele que creu e obedeceu e passou o sangue na verga da porta, teve o livramento do juízo de Deus. O anjo da morte passou por toda a terra do Egito e matou os primogênitos. Mas aquelas casas que tinham o sangue na verga da porta, não houve morte. Ali já estava acontecendo o sinal de Deus para o povo, a preparação. E o povo saiu do Egito com mão forte, poderosa, porque este foi o último sinal, a última praga de Deus, o último juízo de Deus sobre os egípcios, que haviam sido perversos e maus contra o povo de Deus. Faraó. E esse jugo de Faraó foi quebrado e o povo atravessou o mar e andou no deserto. E 40 dias depois, 50 dias depois, Moisés estava no monte. E lá no monte, a glória de Deus apareceu. E o Senhor fez com que 2 tábuas de pedra, o Senhor esculpiu 2 tábuas de pedra e esculpiu nessas tábuas os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte, ele carregava aquelas 2 tábuas que continham os 10 mandamentos. Essas primeiras tábuas foram esculpidas por Deus. Quando Moisés desceu, encontrou o povo adorando um bezerro e ele jogou essas tábuas sobre o bezerro, quebrou essas tábuas e esmiuçou aquele bezerro de ouro que o povo estava adorando. E impactou o povo com a palavra de Deus. E conduziu o povo ao arrependimento. Um tempo depois, uns dias depois, Deus falou para Moisés: prepara 2 tábuas e sobe novamente ao monte. E Moisés subiu novamente ao monte. E nessas tábuas que Moisés preparou, Deus inscreveu, Deus esculpiu novamente os 10 mandamentos. Então, no Pentecostes, na festa das semanas, no 50º dia depois da Páscoa, o povo celebrava a graça de Deus, a bênção de Deus, a boa colheita, celebrava o favor divino e também celebrava o recebimento da lei, das tábuas da lei. Celebrava o recebimento da palavra de Deus para Moisés, dos 10 mandamentos. Só que agora, muitos séculos depois, 1.400, 1.500 anos depois, nos dias de Jesus, ele morreu na sexta-feira da Páscoa. No 3º dia, ele ressuscitou. Durante 40 dias, ele apareceu para os discípulos. E no 50º dia, exatamente num domingo, que era o primeiro dia, contava no sábado, 7 semanas, mais um dia, 50 dias, era o domingo. E num domingo, no Pentecostes, estavam os discípulos reunidos.
e veio sobre eles o poder, o fogo, a unção do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, essa bênção é para você. Imagina, pense, Jesus tem a bênção da salvação, a bênção do perdão, da vida eterna. Isso é coisa maravilhosa. E quando você aceita Jesus, você é perdoado dos seus pecados e o Espírito Santo vem habitar em você. Assim foi com os discípulos, após a ressurreição, quando Jesus aparece para eles, a portas fechadas, relatado no capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Só que ele ficou instruindo, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só que aqui em Atos capítulo 1 ele diz: vocês vão receber não muito depois desses dias a virtude do Espírito Santo. Ora, se eles já tinham o Espírito Santo, por que iam receber a virtude do Espírito Santo? É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus já tinha o Espírito Santo. Fazia parte da natureza dele. Mas ao sair da água, ele foi revestido pelo Espírito Santo. Assim também aconteceu com os discípulos. Capítulo 20 do Evangelho de João, eles receberam o Espírito Santo. Mas 50 dias depois, eles estavam celebrando Pentecostes, o recebimento das tábuas da lei. E o Espírito Santo desceu sobre ele com línguas de fogo, com um som, de repente, como um vento veemente, e encheu a vida dele. Oh, aleluia! Esta bênção da salvação é para você. Esta bênção de Cristo morar dentro de você é para você. Dele perdoar seus pecados é para você. Agora, nesses últimos dias, o Senhor está restaurando. Começou no final, de forma mais clara, assim, na igreja. No final do século XIX, começo do século XX, na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Mas já em vários momentos antes, Deus havia restaurado essa bênção. Qual? A do batismo com o Espírito Santo. João avisou: eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E para que isso? Para falar em outras línguas? Sim, para falar em outras línguas. Ah, mas eu vejo o povo batizado no Espírito Santo aí que fala um black, catalamatikai, talaba. Fala uma língua estranha, fala uma língua dos anjos, fala uma língua que ninguém entende. Paulo fala disso em 1 Coríntios 14. Aquele que ora em línguas, o seu espírito ora bem. A gente não ora, quando fala em línguas, não ora com entendimento, a gente ora em espírito. E o Espírito ora bem. Mas o batismo no Espírito Santo não é só para falar em línguas. O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. A partir daquele momento, aqueles 120 discípulos, principalmente os apóstolos, foram intrépidos, poderosos, ungidos de Deus, e o Senhor operou maravilhas através deles, curas, milagres, ressurreição de mortos, cura de coxo, coisas que Jesus havia feito, os discípulos fizeram. É para isso, para que a gente cumpra a nossa missão. Deus fez assim. O Pai enviou o Espírito, o Filho, e o Filho, ao subir ao céu, assentou-se no trono com Deus, enviou o Espírito, enviou o batismo. Quando ele estava aqui na terra, ressurreto, ele já tinha soprado o Espírito sobre os discípulos. Mas naquele dia do Pentecostes,
desceu o poder. Esta bênção é para você. Quando a pessoa recebe esse batismo com o Espírito Santo, ela tem um fervor, ela tem um ardor maior. Ela vai ter uma consciência mais profunda, mais ampla da presença de Deus. A sua fé fica ativada. Não quer dizer que o batismo do Espírito Santo é a plenitude da maturidade. Não, maturidade tem a ver com santidade, crescimento espiritual, andar no Espírito, tomar a sua cruz, arrependimento, o fruto do Espírito. O batismo tem a ver com poder, tem a ver com calibrar, cacifar, ativar nossa fé para o Senhor operar poderosamente. E qual é o projeto de Deus? Qual é o propósito de Deus para a igreja nos últimos dias? É que a igreja cresça em espírito, cresça no fruto do Espírito, cresça na santidade ao Senhor, no temor de Deus. E a igreja também cresça na unção, no fogo, no poder do Espírito Santo. Que os milagres voltem a fazer parte do dia a dia da igreja, do dia a dia dos crentes. E é isso que Deus quer. E eu creio que na nossa vida, neste momento, a gente está precisando desse fogo. A gente está precisando desse poder. Nós vamos comemorar, se Deus quiser, no sábado que vem, dia 25 de setembro de 2021, os 50 anos da comunidade S8. E a comunidade S8 foi fundada pelos pastores Jeremias Fontes, a sua esposa Nilda, chamavam ela de tia Nilda, e a Idalete Nascimento, o povo chamava ela de tia Leta. Por quê? Essa reunião começou na casa do pastor Jeremias, com os filhos e sobrinhos. Um culto doméstico. Mas o que aconteceu na vida de Jeremias, Nilda e Idalete? Eles eram presbiterianos, filhos de presbiterianos. Nilda e Idalete eram filhas de pastor presbiteriano. E eles foram batizados com o Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar outras línguas. E eles creram. E algo aconteceu na vida deles. O poder de Deus começou a agir na vida deles. E nesses cultos, eles começaram a orar pelos jovens, orar pela turma do Ingá, Icaraí, os vários bairros de Niterói, e os jovens começaram a aparecer na casa deles por esse culto doméstico que eles tinham lá. E aconteceu o S8. S8 é uma igreja pentecostal. Os pastores sempre foram muito prudentes, tementes a Deus, não caíram em pecados de exageros, sempre buscavam ser cheios do Espírito Santo, nenhum tipo de desvio de doutrina, nem de grana, nem de exagero nos dons, mas eles acreditavam e eles oravam para que a gente recebesse o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E hoje, você que está me ouvindo, você pode receber esse poder na sua vida. Vou orar com você hoje, agora, pedindo a Deus para visitar a sua vida. Que coisa linda que Deus fez. A Páscoa judaica, o Pentecostes judaico, a Páscoa, a libertação. O Pentecostes, o recebimento da lei. Agora, em Jerusalém, a Páscoa em Cristo, do cristianismo, da nova aliança. Jesus morreu, o Cordeiro de Deus. A ressurreição. 50 dias depois, os discípulos reunidos. Já não era mais uma lei escrita em tábuas de pedra,
mas o fogo do Espírito, o poder do Espírito, a unção do Espírito, escrevendo a lei nas tábuas de carne do coração. Oh, aleluia, glória a Deus! Coisa linda, isso estava programado. E Deus quer essa bênção para você. Creia, meu irmão. A salvação a gente recebe por graça, por meio da fé. O batismo do Espírito Santo também faz parte dessa graça. E também recebemos por meio da fé. Que o Senhor visite a sua vida, que o Senhor encha a sua vida, que o Senhor unja você em crescimento, em graça, em crescimento no fruto do Espírito, no fogo do Espírito, no fruto, na unção do Espírito, na fé, nos milagres, nas bênçãos, nas vitórias, nas respostas às suas orações. É isso que Deus quer, que você seja um crente, um cristão pleno, cheio do Espírito Santo, mas que também se empenha, se dedica para andar com o Espírito Santo, para se santificar. É isso que Deus quer para a igreja dos últimos dias. Isso vai acontecer. Homens e mulheres de Deus vão crescer em santidade ao Senhor e vão crescer na fé e no fogo pentecostal. Amém. Vou fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por tua palavra, porque ela é viva, ela é cortante, ela é penetrante, é espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Obrigado por tua palavra que nos promete que Jesus é Salvador, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nele recebemos salvação, vida eterna, novo nascimento, nova natureza. O Espírito Santo, por Jesus, pelo Salvador, Cristo, Filho de Deus, o Espírito Santo veio habitar em nós. Mas também, Senhor, obrigado por tua palavra que nos ensina que Jesus é quem batiza, ó Pai. Jesus, o Filho de Deus, ó Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso, tu és aquele que batiza. E nós cremos, e nós desejamos o renovo dessa bênção sobre aqueles que já foram batizados, e desejamos essa bênção poderosa sobre aqueles que ainda não receberam esse fogo, esse poder, essas línguas de fogo, as línguas dos anjos, o revestimento de poder. Vem, Senhor, sobre aquele que está ouvindo. Vem, Senhor, sobre aquele que crê. Vem sobre essa mulher, vem sobre esse homem, essa pessoa que está em oração, que venha este fogo, este batismo, este preenchimento, este transbordar do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.